Olá a todos, neste vídeo nós iremos falar sobre como varia a temperatura de um corpo quando lhe fornecemos energia sob a forma de calor e estamos perante uma mudança de estado físico. Se vocês já fizeram atividade laboratorial, certamente se lembram deste gráfico em que nós temos a temperatura em função do calor fornecido ao sistema. Como é que será o gráfico? Bem, é algo assim do género, em que temos inicialmente uma determinada reta com um determinado declive e depois passamos a ter um período em que vemos uma reta horizontal, voltamos depois a verificar uma reta com um declive diferente da primeira, mais uma vez temos outra reta horizontal e depois temos ainda uma outra reta com um declive diferente. O que é que está a acontecer aqui? Durante este troço das retas que não são horizontais, nós temos que o sistema está a aquecer. Segundo Clay, a lei que nós já vimos no vídeo anterior, em que o calor é igual a mc ΔT. Durante estes troços horizontais, verifica-se que existe mudanças de estado físico. Aqui verifica-se a fusão e aqui a ebulição. Logo, normalmente chama-se esta temperatura a temperatura de fusão e a temperatura de cima a temperatura de ebulição. Interessa-nos tentar perceber como é que nós podemos escrever a temperatura em função do calor transferido durante estes traços horizontais. Para isso, vamos tentar perceber a principal diferença entre os sólidos, os líquidos e os gases. Imaginemos que nós temos aqui 4 caixas, em que a primeira caixa contém um sólido e nós podemos ver até a microscópio, que as moléculas dos sólidos normalmente estão muito juntinhas umas das outras e tendem a estar ordenadas numa estrutura cristalina. A interação que existe entre as moléculas no sólido é muito forte. No caso de uma substância no estado líquido, as moléculas estão ligeiramente mais afastadas umas das outras e com um grau de liberdade maior. No entanto, ainda existe bastantes ligações entre elas. E finalmente, no caso dos gases, o que nós temos são que as moléculas estão completamente dispersas e as interações entre elas são muito fraquinhas. Quase não há interação. O que está a acontecer nestes troços horizontais é que as interações entre as moléculas, por exemplo, nos sólidos ou nos líquidos, estão a ser quebradas. Estas interações que existem, que são interações de Van der Waals, que depois aprenderão em vídeos posteriores, estão a ser quebradas com recurso à energia que nós tivemos a transferir para o sistema. E após quebrar estas ligações, nós ficamos com duas moléculas separadas. Como vai haver uma diferença entre diferentes tipos de substâncias, isto é, algumas substâncias estão mais ligadas do que outras, vai ser necessário termos uma grandeza física que nos permita distinguir entre estas substâncias. E essa grandeza é a variação de entalpia, que normalmente se representa por um H ou um L maiúsculo. Como é que se relaciona a entalpia com o calor que nós estamos a transferir para o sistema? Este calor que está a ser utilizado para as mudanças de estado vai ser igual à variação da entalpia vezes a massa do sistema. Logo podemos definir a entalpia como o calor por unidade de massa que é preciso fornecer a uma determinada substância para que ela mude de estado. Assim, as unidades de entalpia serão joules por quilograma. Por agora é tudo, continuamos no próximo vídeo.